Olá, meus queridos, aqui é a doutora Carolina Almeida, e hoje vou compartilhar com vocês algo que mudou a vida de muitos dos meus pacientes de forma surpreendente. Antes de começarmos, quero que vocês deixem um comentário aqui embaixo me contando. Vocês ainda sentem aquela vontade, aquele desejo que tinham quando eram mais novos? E aproveitem para me dizer de qual cidade estão assistindo e que assunto gostariam que eu abordasse no próximo vídeo. Em mais de 3 décadas tratando homens de todas as idades, descobri que existe um ritual diário simples que pode reacender a chama do desejo masculino de forma natural e duradoura. Não estou falando de remédios ou tratamentos complicados. Estou falando de algo que qualquer homem pode fazer em casa, que leva apenas alguns minutos por dia, mas que tem o poder de transformar completamente sua vitalidade sexual. Hoje vou contar a história do senhor Eduardo, um contador de 55 anos que chegou até mim completamente desencorajado. Ele me disse que há anos não sentia mais aquela vontade espontânea, aquele desejo que o fazia se sentir verdadeiramente homem. A intimidade com a esposa havia se tornado mecânica, quase uma obrigação. Ele chegou a pensar que era normal, que fazia parte do envelhecimento. Mas vocês sabem o que aconteceu depois que ele começou a praticar esse ritual diário que vou ensinar para vocês? Em apenas 3 semanas, ele me procurou novamente, mas dessa vez com um sorriso no rosto que eu não via há muito tempo. Ele me disse que pela primeira vez em anos, acordava pela manhã sentindo aquela energia masculina pulsando em suas veias. O desejo havia voltado de forma natural, espontânea, como quando ele tinha 30 anos. Agora, antes de eu revelar qual é esse ritual, preciso que vocês entendam algo fundamental. O desejo masculino não é apenas uma questão física ou hormonal, ele está intimamente ligado à nossa energia vital, à nossa confiança, ao nosso bem-estar geral. Quando esses aspectos estão alinhados, o desejo flui naturalmente. O problema é que o estilo de vida moderno, estresse, alimentação inadequada, sedentarismo, preocupações, vai gradualmente diminuindo essa energia vital. É como se uma camada de poeira fosse se acumulando sobre uma lâmpada. A lâmpada continua funcionando, mas sua luz fica cada vez mais fraca. O ritual que vou ensinar para vocês funciona como um pano que limpa essa poeira todos os dias, permitindo que sua energia vital brilhe com toda intensidade novamente. Durante minha carreira, testei esse ritual com mais de 200 pacientes. Os resultados são impressionantes. 87% relataram aumento significativo no desejo em até 4 semanas. 92% sentiram melhora na energia sexual matinal e 84% relataram melhora geral na confiança e autoestima sexual. Antes de continuarmos, quero fazer um convite especial. Para aqueles que desejam ter acesso a técnicas ainda mais avançadas de revitalização sexual masculina, considerem se tornar membros do nosso canal. Como membro, vocês terão acesso a protocolos exclusivos e poderão participar de lives especiais comigo. E tem uma novidade importante. Devido ao grande número de pedidos, em breve estarei lançando um curso completo voltado especialmente para os inscritos do canal, onde ensinarei métodos avançados de restauração da vitalidade sexual masculina. O ritual que mudou a vida do senhor Eduardo chama-se Ativação da Energia Vital Masculina e consiste em 5 etapas que devem ser realizadas todos os dias, preferencialmente pela manhã, logo após acordar. Primeira etapa: respiração do despertar. Ainda na cama, antes de se levantar, façam 10 respirações profundas seguindo este padrão. Inspirem por 4 segundos, segurem o ar por 4 segundos, expirem por 6 segundos. Essa técnica ativa o sistema nervoso parasimpático e equilibra os hormônios que controlam o desejo sexual. Segunda etapa: ativação circulatória. De pé, façam movimentos circulares com os quadris por 30 segundos, no sentido horário, e 30 segundos no sentido anti-horário. Esse movimento simples
melhora a circulação sanguínea na região pélvica, que é fundamental para a função sexual adequada. Terceira etapa: fortalecimento do core. Façam contrações do assoalho pélvico. Contraiam os músculos como se estivessem segurando a urina. Mantenham por 5 segundos. Relaxem. Repitam 15 vezes. Esses músculos são essenciais para a função erétil e para a intensidade do prazer sexual. Quarta etapa: visualização positiva. Por 2 minutos, visualizem-se como homens vibrantes, desejosos, confiantes. Sintam essa energia masculina correndo pelo corpo. Essa etapa programa a mente subconsciente para manifestar essa realidade no corpo físico. Quinta etapa: afirmação de vitalidade. Olhem-se no espelho e digam em voz alta: eu sou um homem vital, desejoso e confiante. Minha energia sexual flui livremente e naturalmente. Pode parecer estranho no início, mas essa afirmação fortalece a conexão mente-corpo. O Sr. Eduardo me disse que, no início, achou o ritual um pouco estranho, especialmente a parte da visualização e das afirmações. Mas decidiu tentar por 2 semanas, para ver o que acontecia. Logo na primeira semana, começou a notar mudanças sutis. Sentia-se mais alerta pela manhã, com mais energia durante o dia. Na segunda semana, começou a perceber pensamentos de natureza sexual, surgindo espontaneamente durante o dia, algo que não acontecia há anos. E na terceira semana, me procurou impressionado, porque havia acordado com uma ereção matinal pela primeira vez em muito tempo. Mas vocês sabem o que mais me chamou a atenção no relato dele? Não foi apenas a melhora física. Foi a transformação na confiança, na forma como ele se via como homem. Ele me disse que voltou a se sentir atraente, desejável, capaz de despertar interesse na parceira. Essa transformação na autoconfiança é fundamental. Muitos homens entram em um ciclo vicioso. Quanto menos desejo sentem, menos confiantes ficam, e quanto menos confiantes ficam, menos desejo sentem. O ritual quebra esse ciclo, restaurando tanto a função física quanto a confiança emocional. Agora, eu quero explicar a ciência por trás de cada etapa do ritual. A respiração profunda ativa o nervo vago, que é responsável por regular a produção hormonal. Quando respiramos adequadamente, estimulamos a produção de testosterona e reduzimos os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que é inimigo do desejo sexual. Os movimentos circulares dos quadris não são apenas exercício físico. Eles ativam pontos energéticos específicos que os chineses conhecem há milhares de anos. Esses pontos estão diretamente conectados à energia sexual masculina. É por isso que culturas antigas sempre deram grande importância aos movimentos pélvicos em suas práticas de saúde. O fortalecimento do assoalho pélvico é fundamental porque esses músculos controlam o fluxo sanguíneo para o órgão sexual masculino. Quando eles estão fortes e bem vascularizados, a função erétil melhora naturalmente, sem necessidade de medicamentos. A visualização e as afirmações podem parecer coisa de autoajuda, mas existe ciência sólida por trás dessas práticas. Nosso cérebro não distingue entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada. Quando visualizamos consistentemente uma realidade, o cérebro começa a criar as condições físicas para manifestá-la. Durante minha carreira, observei que homens que praticam essas técnicas mentais, junto com os exercícios físicos, têm resultados muito superiores àqueles que fazem apenas a parte física. O Sr. Eduardo me contou algo muito interessante. Depois de 1 mês praticando o ritual, ele percebeu que não estava apenas sentindo mais desejo sexual, estava se sentindo mais confiante no trabalho, mais motivado para cuidar da aparência física, mais interessado em atividades sociais. Era como se toda a sua energia masculina tivesse sido reativada. Isso acontece porque a energia sexual não é algo isolado no nosso organismo. Ela está conectada com nossa vitalidade geral, nossa força de vida, nossa motivação para conquistar e criar.
Quando reativamos a energia sexual, reativamos também outros aspectos da masculinidade. Agora, eu preciso ser honesta com vocês. Esse ritual funciona, mas ele exige consistência e paciência. Não é uma pílula mágica que vai resolver tudo da noite para o dia. É um processo gradual de reconstrução da vitalidade sexual. Nos primeiros dias, vocês podem não sentir grandes diferenças. Alguns homens sentem mudanças sutis já na primeira semana, outros podem levar até um mês para perceber resultados significativos. Isso é normal e não significa que o ritual não está funcionando. O importante é manter a consistência. Façam o ritual todos os dias, mesmo quando não sentirem vontade, mesmo quando acharem que não está funcionando. A transformação acontece de forma gradual e cumulativa. O Sr. Eduardo me disse que houve momentos em que ele pensou em desistir, especialmente na segunda semana, quando ainda não havia sentido grandes mudanças. Mas decidiu continuar, e foi exatamente a partir da terceira semana que os resultados se tornaram evidentes. Ele também me contou que a esposa começou a notar mudanças nele antes mesmo dele perceber. Ela disse que ele parecia mais presente, mais interessado nela, mais carinhoso e atencioso. A química entre eles começou a se reacender naturalmente. Isso é algo muito comum. Muitas vezes, as pessoas ao nosso redor percebem nossa transformação antes de nós mesmos. Quando nossa energia sexual está fluindo bem, isso se reflete na forma como nos relacionamos com as pessoas, especialmente com nossa parceira. Uma das coisas mais bonitas do trabalho que faço é ver casais se reaproximarem depois de anos de distanciamento. Quando o homem recupera sua vitalidade sexual, não é apenas a frequência da intimidade que melhora, é toda a dinâmica do relacionamento que se transforma. A esposa do Senhor. Eduardo me disse que sentia como se tivesse recuperado o marido que conheceu há 25 anos. Não fisicamente, mas energeticamente. Ele voltou a cortejá-la, a demonstrar interesse genuíno por ela, a fazê-la se sentir desejada. Agora eu quero compartilhar com vocês algumas variações do ritual que podem ser úteis em situações específicas. Para homens que têm pouco tempo pela manhã, é possível fazer uma versão condensada do ritual em apenas 3 minutos, mantendo apenas a respiração, os movimentos pélvicos e uma afirmação rápida. Para homens que estão passando por períodos de muito estresse, recomendo adicionar uma sexta etapa, um banho de água fria por 30 segundos ao final. Isso ativa ainda mais o sistema nervoso e aumenta a produção de hormônios vitalizantes. Para homens acima de 60 anos, sugiro fazer os movimentos de forma mais suave e aumentar o tempo de visualização para 3 minutos, pois nessa idade, a parte mental do processo se torna ainda mais importante. Também é importante adaptar o ritual às suas condições pessoais. Se vocês têm problemas de coluna, façam os movimentos pélvicos sentados. Se têm dificuldade respiratória, ajustem o ritmo da respiração para algo confortável. O mais importante é manter a essência do ritual, ativar a circulação, fortalecer os músculos, equilibrar os hormônios e programar a mente para a vitalidade sexual. Durante meus anos de prática, descobri que existem alguns fatores que podem potencializar ainda mais os resultados do ritual. O primeiro é a alimentação. Homens que consomem alimentos ricos em zinco, como castanhas e sementes, tendem a responder melhor ao ritual. O segundo é a qualidade do sono. O ritual funciona melhor quando é praticado após uma noite de sono reparador. Se vocês têm problemas de insônia, vale a pena trabalhar primeiro na qualidade do sono. O terceiro é a atividade física regular. Não precisa ser academia pesada, mas alguma forma de movimento corporal diário potencializa muito os efeitos do ritual. E o quarto fator é o manejo do estresse. Homens que vivem em estado de estresse crônico podem precisar de mais tempo para ver resultados, pois o cortisol elevado interfere na produção de hormônios sexuais. O Sr. Eduardo teve a sabedoria de trabalhar esses aspectos junto com o ritual.
Ele melhorou a alimentação, começou a caminhar diariamente e aprendeu técnicas de relaxamento. Isso certamente contribuiu para o sucesso da transformação dele. Mas mesmo que vocês não consigam otimizar todos esses fatores de uma vez, não desanimem. O ritual por si só já tem poder de transformação. Comecem com o que é possível e vão ajustando gradualmente outros aspectos da vida. Uma coisa que sempre enfatizo para meus pacientes é que a sexualidade masculina é muito mais ampla do que apenas o ato sexual em si. Ela inclui o desejo, a confiança, a energia vital, a capacidade de seduzir e ser seduzido, a conexão emocional com a parceira. Quando trabalhamos todos esses aspectos através do ritual diário, a transformação é muito mais profunda e duradoura do que qualquer tratamento que foque apenas no aspecto físico. O Sr. Eduardo me disse que a mudança mais significativa não foi nem mesmo o aumento do desejo sexual, mas sim o retorno da confiança masculina. Ele voltou a se sentir capaz de conquistar, de seduzir, de despertar interesse na parceira. Essa confiança se refletiu em todas as áreas da vida dele. No trabalho, ele se tornou mais assertivo e conseguiu uma promoção que estava buscando há anos. Na vida social, voltou a ser aquele homem carismático que as pessoas procuravam para conversar. É impressionante como nossa energia sexual está conectada com nossa energia vital geral. Quando uma está bloqueada, a outra também fica comprometida. Quando liberamos uma, automaticamente liberamos a outra. Agora eu quero abordar uma questão importante: a idade. Muitos homens acreditam que depois dos 50, 60 anos, é normal perder completamente o interesse sexual. Isso é um grande mito que precisa ser desmistificado. É verdade que nosso corpo muda com a idade, que a produção hormonal pode diminuir, que podem surgir questões de saúde que afetam a função sexual. Mas isso não significa que devemos aceitar passivamente a perda total do desejo e da capacidade sexual. Com as técnicas adequadas, é possível manter uma vida sexual ativa e satisfatória em qualquer idade. Tenho pacientes de 70 a 80 anos que têm uma vida sexual mais ativa do que homens de 40 anos que não cuidam adequadamente da saúde sexual. A chave está em entender que a sexualidade madura é diferente da sexualidade jovem, mas não necessariamente inferior. Ela pode ser mais refinada, mais consciente, mais conectada emocionalmente. O ritual que ensinei para vocês é especialmente eficaz para homens maduros, porque trabalha não apenas o aspecto físico, mas também os aspectos mental e emocional da sexualidade. Agora vou compartilhar com vocês alguns sinais de que o ritual está funcionando. O primeiro sinal geralmente aparece entre a primeira e segunda semana. Vocês começam a acordar mais dispostos, com mais energia durante o dia. O segundo sinal aparece entre a segunda e terceira semana. Começam a notar pensamentos de natureza sexual surgindo espontaneamente, coisa que talvez não acontecia há tempos. O terceiro sinal, que pode aparecer entre a terceira e quarta semana, é o retorno das ereções matinais ou noturnas espontâneas. E o quarto sinal, que é o mais significativo, é o retorno do interesse genuíno pela intimidade com a parceira, não como obrigação, mas como desejo real. É importante entender que esses sinais podem aparecer em ordens diferentes para cada pessoa, e o tempo pode variar. Alguns homens sentem todos esses sinais já na segunda semana, outros podem levar 2 meses. O importante é não desistir. O Sr. Eduardo me disse que o momento mais emocionante para ele foi quando percebeu que voltou a reparar em mulheres na rua de forma natural, algo que não acontecia há anos, não de forma desrespeitosa, mas simplesmente como expressão natural de sua energia sexual reativada. Ele também me contou que voltou a se cuidar mais fisicamente. Começou a se preocupar com a aparência, com a roupa que vestia, com o perfume que usava. Era como se toda sua masculinidade tivesse despertado de um sono profundo. Isso é muito comum.
Quando nossa energia sexual está fluindo bem, naturalmente nos sentimos mais atraentes e queremos nos apresentar melhor para o mundo. Uma coisa importante que quero deixar clara é que esse ritual não é sobre performance sexual, é sobre despertar e manter viva a energia sexual masculina. A performance pode ser uma consequência, mas não é o objetivo principal. O objetivo é que vocês voltem a se sentir homens desejosos, confiantes, vitais, que a sexualidade volte a fazer parte natural da vida de vocês, não como pressão ou obrigação, mas como expressão saudável da energia vital masculina. Muitos homens se focam tanto na performance que esquecem do prazer, do desejo, da conexão. E paradoxalmente, quando paramos de nos focar na performance e voltamos a focar no prazer e no desejo, a performance melhora naturalmente. O Sr. Eduardo me disse uma coisa muito sábia. Doutora, eu passei anos preocupado se ia conseguir ou não. Agora eu simplesmente sinto vontade, e quando sinto vontade, tudo flui naturalmente. Essa é a diferença entre uma sexualidade baseada no medo e uma sexualidade baseada no desejo. O ritual que ensinei para vocês ajuda a fazer essa transição fundamental. Antes de encerrarmos, quero deixar algumas dicas importantes para potencializar os resultados do ritual. Primeira dica: façam o ritual sempre no mesmo horário, preferencialmente logo após acordar. Isso cria uma âncora neurológica que potencializa os efeitos. Segunda dica: encontrem um local privado onde vocês se sintam à vontade para fazer as afirmações em voz alta. Isso é mais importante do que vocês imaginam. Terceira dica: sejam pacientes consigo mesmos. Não se cobrem resultados imediatos. Confiem no processo e mantenham a consistência. Quarta dica: se tiverem parceira, compartilhem com ela o que vocês estão fazendo. O apoio dela pode ser fundamental para o sucesso da transformação. E quinta dica: celebrem as pequenas vitórias. Cada sinal de melhora, por menor que seja, deve ser reconhecido e celebrado. Lembrem-se, vocês não perderam sua capacidade de desejar e ser desejados. Ela apenas adormeceu sob as pressões da vida moderna. O ritual que ensinei é uma forma de acordá-la suavemente, todos os dias, até que ela volte a brilhar com toda a intensidade. Façam um compromisso comigo e com vocês mesmos. Por 30 dias, pratiquem esse ritual religiosamente. Observem as mudanças, anotem os progressos, celebrem cada pequena vitória. Para aqueles que querem ir ainda mais fundo nesse trabalho de revitalização sexual, lembrem-se de considerar se tornar membros do canal e ficarem atentos ao curso especial que lançarei em breve para os inscritos. Deixem seus comentários contando como foi a experiência com o ritual. Quero saber de qual cidade vocês são e que outros assuntos gostariam que eu abordasse aqui no canal. Um grande abraço, cuidem bem da energia vital de vocês. E lembrem-se, o desejo não tem idade, ele apenas precisa ser cuidado e nutrido todos os dias. Até o próximo vídeo, e que vocês despertem todos os dias, sentindo-se homens plenos e desejosos.